Queridos e queridas, quanto tempo faz? E eu tenho que mudar isso, né? Faz tanto tempo que eu venho aqui sempre falando que faz muito tempo que eu não venho. Ou seja, eu tenho sempre vindo aqui de tempos em tempos e demorado para voltar. Vamos ver se a gente volta mesmo a falar aqui de extraterrestrologia com vocês, dos nossos irmãos cósmicos. E agora não tinha como eu não voltar. Na verdade, eu estava ensaiando voltar aqui para o canal. Muita pressão minha e pressões externas aí para que eu voltasse a falar sobre o tema. E essa semana não teve jeito, aconteceu algo aí, aconteceu antes de ontem. E assim, a chapa ferveu. Eu até vi esse vídeo, um vídeo sobre essa matéria na Galeria do Meteorito, que agora, né, o rapaz lá, ele está se dedicando a falar sobre ufologia, porque não tem como, né, tanta coisa que está acontecendo. E a gente agora está num momento muito especial. Há uma semana mais ou menos teve a convenção aí da NASA e uma reunião, né, em que eles vieram a público aí falar de ufologia, fica naquele diz que não me disse, teve que mostrar que tem realmente filmagens e coisas assim, mas eles sempre ficam naquela, não tem os dados científicos necessários, né? E na verdade assim, a ciência, como eu falo aqui para vocês, a ciência ela tem sua ideologia e tem os seus tabus. E um dos tabus da ciência é a questão da vida extraterrestre. E a gente vê essa história com o lance lá de Oumuamua, que é aquele objeto interestelar que muitos físicos falaram, isso aqui não é natural. E tem cientistas se matando para achar uma explicação dentro do que é razoável para a ideologia da ciência, mesmo que essa explicação seja estapafúrdia. Tô falando muita coisa, acho que tem muito assunto na minha cabeça, tem que voltar mais vezes aqui para falar. Gente, vamos direto ao assunto do vídeo. E esse daqui não tem como a gente não começar por um lugar que eu adoro começar, que é quando a gente vai para a imprensa aberta, a imprensa, vamos dizer assim, oficial, ordinária, aquela que só fala do assunto quando não tem saída mesmo. Olha só que interessante. Aqui eu coloquei, vocês não estão vendo aqui, mas está escrito David Grush aqui na minha pesquisa em cima. E eu coloquei só para mostrar para vocês, se vocês não sabem, né, tem gente que não sabe disso, mas tem uma aba notícias no Google. E aí se você... aqui já apareceu um monte. Nave alienígenas estão com o governo do ZEUA, ex-oficial de inteligência diz que o governo tem OVNIs intactos, ufologia... UFOs, né, ex-funcionário da inteligência e tal. Quer dizer, é a mesma notícia. Se você vir em notícia, eu coloquei o nome do cidadão aqui, vai estar pulando aqui que o David Grush, que é esse cara aqui, David Grush, eu não consigo selecionar, mas está vendo aqui. Mas eu já vou mostrar a matéria para vocês, tá, gente? Só para vocês verem como isso daqui tá quente, gente. 18 horas atrás, 21 horas atrás. Mas o que está acontecendo, Rogério? Então, se você está chegando aqui e não sabe... há 3 dias atrás saiu a notícia que esse David Grush, que é um funcionário conhecido da inteligência dos Estados Unidos, quer dizer, alguém que está lá dentro mesmo, não é um qualquer aí, ele veio a público dizer que ele sabe que o governo, ou uma parte do governo, porque quando a gente fala governo dos Estados Unidos, você tem que entender, não é o presidente, tá? O presidente ele é um funcionário, ele fica 4 anos. Ele não fica sabendo de muita coisa porque ele vai sair depois, né? Vai vir do democrata, depois republicano. Então, ele é um funcionário. Entenda sempre isso, que governo não é o presidente, não é a Casa Branca. Isso tem muito mais a ver com o Pentágono, com os funcionários de carreira. Então, essas áreas de inteligência que nem o governo, nem o Congresso sabe, não é? Então, assim, essas áreas que são mais fixas, que não são de cargos que são eletivos, eles têm informações que o resto do governo não tem. E esse núcleo do governo aí, esse suposto núcleo, ele sabe que existem, assim, o David Grush diz que eles sabem porque realmente tem naves intactas recuperadas, extraterrestres. Essa é uma informação de um funcionário do governo, e não é aquele funcionário que alguém inventa um nome, não, é um cara que existe, e eu queria mostrar para vocês aqui, queria não, né? Vou mostrar para vocês verem do que a gente está falando, né? Qual é o nível da coisa. Então vejam só, a matéria do Estadão, e eu gosto muito de pegar referências dessa imprensa que não é da ufologia, para a gente ver que que não tem como, é alguém que não se interessa por ufologia, tem que falar porque o assunto é verdadeiro. David Grush disse à imprensa norte-americana que o governo esconde do Congresso informações, né, o governo, no caso, são essa parte do governo que é fixa, são os funcionários que ficam 30, 40 anos, sobre naves alienígenas há décadas.
Então o que ele disse aqui? Ó? Ele disse para esse veículo de imprensa que é o The Debrief, né? Ele disse que existe um programa secreto de recolhimento de OVNIs, mas mais que isso, olha só aqui, gente, que eles têm naves intactas e parcialmente intactas. Ou seja, não são só destroços, são naves intactas. Parcialmente intactas a gente já sabe quais são, né, gente? É Roosevelt, isso aí é claro. Ali aconteceu, inclusive o governo primeiro falou que capturou o exército, depois viu que deu a gafe e falou, não, isso daí tem que ser confidencial, e depois eles negaram. É claro que tem coisa de Roosevelt aqui, mas tem muito mais coisa. Ele fez a denúncia e disse estar sofrendo retaliações por parte de funcionários do governo. São esses funcionários que são as pessoas que sabem, tá? Vou contar para vocês, eu tinha um aluno meu, eu dava aula de música aqui em São Paulo para um grupo de alunos, e um desses alunos ele era um aluno chileno, um senhor, e ele trabalhou na NASA. Ele trabalhou só compilando informações, ele trabalhava lá nos Estados Unidos e ele era um digitador na época, então ele tinha que digitar informações e tal. E eles sabem lá, né? Ele mesmo falava que tem esse tipo de informação, que tem esse tipo de assunto, e que esse assunto não pode ficar na mão de um ou de outro. Então é tudo muito fragmentado. Não, os funcionários que vão saber disso são aqueles que estão bem no núcleo da história mesmo. Mas assim, isso é real, né, gente? Agora, o importante aqui dessa matéria é que isso aqui, juntando com aquela liberação do Pentágono, daqueles vídeos da Marinha, e juntando com esse congresso que teve da NASA há uma semana atrás, sobre OVNIs, a coisa está muito quente, tá? Olha só na matéria aqui, ó. Ele descreveu, não estamos falando de origens ou identidades prosaicas, o material inclui veículos intactos. Então isso é muito assim, forte, né, gente? A gente tem que dar um olhar para isso daqui. E ó, tem outros funcionários que estão dando assim, aval para ele. Tem esse daqui, ó, oficial geracional, né, que trabalha no centro, ó. O fenômeno da inteligência não humana é real, não estamos sozinhos. Bem, gente, o que eu vou fazer aqui? Não vou ficar chovendo no molhado, a matéria está aqui, vou deixar o link para vocês. E é importante que essa matéria não seja só a constatação do óbvio, que nós não estamos sozinhos, isso a gente já sabe, mas é a constatação daquilo que está chamando a atenção de um movimento coletivo, principalmente nos Estados Unidos, de abrir um pouco esse assunto. Por que isso, né? Nós não sabemos. Por que eles estão decidindo entregar essa informação? Porque é um funcionário aqui, um congresso ali, um vídeo ali. Fica pra gente refletir. Tá, gente? Vou deixar o link da matéria aqui, assunto quentíssimo, tá? Tá aí na mídia, não é assunto de deep web, é coisa real acontecendo e é importante a gente se ligar aí, tá bom? Um prazer receber você novamente aqui, vamos ver se o canal continua agora, eu vou ter tempo aqui para estar com vocês. E a minha ausência aqui também tem a ver com o Sabedoria Cósmica, tem muito seguidor aqui que está lá comigo, que é o nosso canal de esoterismo, de espiritualidade, de contatos cósmicos também, mas onde a gente representa a escola Sabedoria Cósmica, onde temos vários cursos de esoterismo e de tarô, astrologia e várias coisas, inclusive vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá bom? Gente, sejam bem-vindos novamente, vamos se ligar aí porque o momento tá quentíssimo. Até o próximo vídeo.